Bem-vindos e bem-vindas! O tema de hoje ainda segue, né, o espanhol para viagens que a gente tem visto. Então, seguindo o tema de espanhol para viagens, a gente está vendo agora, a gente vai ver nessa aula agora, como dar e pedir informações pessoais, né? Quando você conhecer uma pessoa, que tipo de conversa você pode ter quando você vai falar de você mesmo e quando você quer falar com o outro, né? Esse tipo de comunicação ela é típica dos primeiros níveis de língua, né? O A1 e o A2, que são os níveis básicos. Os alunos eles têm que aprender a falar do próprio mundo e têm que conseguir perguntar sobre o mundo do outro, né? Então, vocês já estão avançando um pouquinho nesse nível iniciante de espanhol, né? Bom, e nas viagens, grande parte de nós, né, fica super motivado para conhecer novas pessoas, porque é através dessas novas pessoas que a gente começa a crescer e a ter acesso a novas visões de mundo. A gente pode ter acesso ao mundo do outro, né? Uma coisa é quando a gente viaja e quer só descansar, e quer ver paisagem, quer ver museu, ou quer curtir a pessoa que está com a gente, seja nossa família, seja nossos amigos. E outro tipo de viagem é quando a gente está disposto a se abrir e a conhecer novas pessoas, escutar o que elas têm a dizer, ampliar mesmo a nossa visão e a nossa forma de ver o mundo, né? A gente pode crescer e aprender muito dessa forma. E a gente também pode ter a chance de falar um pouco da nossa visão do mundo, do nosso país, né? De explicar como que a gente lida com as coisas, como que a gente come, como que a gente festeja, né? Então, tudo isso acontece quando a gente decide interagir com outras pessoas. E se a gente está estudando língua, provavelmente é porque a gente quer fazer isso, né? A gente quer conhecer novas pessoas. Então, na aula de hoje você vai aprender a perguntar e a falar sobre nacionalidade, profissão, idade, número de telefone, todas essas coisas, tá bem? Então, vamos avançar. Essa aula, então, ela complementa muito bem o conteúdo que a gente viu na aula passada, né? Quem estava aqui vai me ajudar a lembrar. Nós aprendemos a nos apresentar, né? E a perguntar o nome da outra pessoa em espanhol. Quem daqui lembra? Quem estava aqui que lembra que a gente estudou isso na aula passada? Aliás, esse conteúdo da aula passada foi um pouco além disso, né? Para poder conseguir fazer essas coisas, uma coisa é a gente falar decorado e a outra coisa é a gente conseguir de fato, né? Para a gente conseguir se apresentar e conversar com outra pessoa, a gente teve que aprender a cumprimentar, né? Falar, por isso que a Verinha escreveu aqui, muy bien, e tu? A gente aprendeu a cumprimentar, cumprimentar se disse saludar, a saludar as pessoas, a se despedir, e aprendemos também a conjugar dois verbos em espanhol. Eu não vou falar quais foram, eu quero que os alunos da aula passada escrevam aí quais foram os verbos que a gente aprendeu na aula passada, tá bom? Esse vídeo ele tá salvo, o vídeo da aula passada, assim como de todas as outras lives, estão salvas no meu canal do YouTube, Flávia Leite Espanhol Descomplicado. Então, se você ainda não conhece o meu canal, não está inscrito, se inscreve lá, porque lá tem muito conteúdo massa, inclusive conteúdo que não tem por aqui. Ó, Tainá escreveu, aprendemos cumprimentos formais e informais, isso mesmo, também. Mas quais foram os verbos que a gente aprendeu a conjugar na aula passada, quem sabe? Bom, vamos começar então com o tema das nacionalidades, tá bem? Ser e chamar-se. Muito bem, foram os dois verbos que a gente viu. A gente viu o verbo ser e a conjugação vai ser de eu soy, tu eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. E a gente também viu como é o vos, né? Qual que é a conjugação do vos. Então, o tu, eu falo tu eres, e o vos, eu falo vos sos. Certo? E chamar-se, a gente viu que é eu me llamo, tu te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos se llaman. E com o vos é só colocar uma sílaba tônica. Vos te llamas. Assim, com acento. Isso mesmo. Feita a revisão. Bom, quem me acompanha sabe que já viu, né, algumas aulas em que o vocabulário básico de um tema ele é bem diferente de português e espanhol. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estudou sobre aeroporto, a gente viu que tem muitas palavras muito diferentes e que, assim, tem que sentar, estudar e decorar, né?
Mas tem outros campos, outras áreas, que o vocabulário português e espanhol não é tão diferente, é muito parecido. Por exemplo, doenças, quando a gente falou sobre hospital, como interagir no hospital. Lá, nessa área de biológicas, assim, tem muito vocabulário parecido. E as nacionalidades, elas estão incluídas nesse grupinho de campo léxico, muito parecido português e espanhol. Então, a gente não tem muita dificuldade em saber falar as nacionalidades dos países. E eu vou provar para vocês com um mapinha que eu vou compartilhar com vocês. Dois mapas. O primeiro mapa que eu vou compartilhar é o mapa da América Latina. E a gente vai falar país por país quais são as nacionalidades deles. E depois eu vou fazer um resumo de quais são as diferentes, porque são muito poucas nacionalidades que são diferentes, de fato, né? Olha só, a gente tem aqui o mapa da América Latina, e aí a gente vai ver quais são as nacionalidades aqui, tá bom? Então, por exemplo, quem nasce na Argentina, deixa eu vir para cá. Quem nasce na Argentina, ó, vou falar em espanhol. Quem nasce na Argentina, Argentina é argentino. Então, a nacionalidade não é diferente, mas a pronúncia é diferente e não é uma pronúncia muito fácil. Então, eu quero que vocês tentem falar aí de casa. Argentino. Argentina. Por que ela não é uma pronúncia muito fácil? Porque ela é dessas pronúncias que misturam o R com o J, com o som do J ou do G aqui na garganta. Então eu vou dizer argentino, argentino, Argentina. Vocês estão conseguindo fazer essa nacionalidade? Argentino. Bem aqui, ó. Sai da garganta do fundo, vem pra cá. Não, mentira. Sai daqui, aí vem pra garganta, ren, aí volta pra cá, tino. Viu que movimento que é complexo? Por isso que é difícil falar. Então, vocês estão conseguindo, né? Então, joia. Então, a primeira nacionalidade escreve igual, mas pronuncia um pouquinho diferente. Então, quem nasce em Argentina, argentino. Quem nasce no Uruguai, uruguaio. Muito tranquilo. Quem nasce em Paraguai, paraguaio. Quem nasce em Bolívia, boliviano. Quem nasce em Chile, chileno. Quem nasce em Peru, peruano. Quem nasce em Equador, equatoriano. Então, outro avisinho para vocês. Não fiquem preocupados em ir anotando tudo, porque quando são iguais, a gente não vai se preocupar. Os diferentes que a gente vai se preocupar. Então, vocês vão anotar só depois, tá bom? Agora só acompanhando comigo para ver como são parecidas as nacionalidades, beleza? Tô gostando de ver as bandeirinhas aí, a bandeirinha do Uruguai, a bandeirinha da Argentina, cada um com seu país favorito, né? Então, voltando aqui. Quem nasce na Bolívia, quem nasce em Bolívia, boliviano. Quem nasce em Peru, peruano. Quem nasce em Equador, equatoriano. Equatoriano vai escrever um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui. Eu vou adiantar, mas depois a gente vai voltar nesse PowerPoint aqui, tá? Peraí. Peraí. Equatoriano. Então, ela é um pouquinho diferente, porque escreve diferente, né? Português e espanhol também. O que mais temos aqui? Esse verdinho que está difícil de ler é a Colômbia. Quem nasce em Colômbia, colombiano. E aí, vamos ver o primeiro que é diferente mesmo, que é Venezuela. Quem nasce em Venezuela é venezolano. Deixa eu ver se está bem configuradinho aqui. Olha só. Quem nasce em Venezuela é venezolano. Então, esse é um pouquinho diferente também. E está na nossa listinha das nacionalidades diferentes, tá bom? Aí, pessoal, eu já vou subir. E Brasil, quem nasce em Brasil é brasileiro ou brasileiro. Isso eu também quero conversar com vocês. Nos países da América do Sul, mais para baixo, assim, tipo Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile,
nós somos conhecidos como brasileiros. Brasileiros. Já nos outros países, nós somos conhecidos como brasileiros, tá bom? Então, aqui Brasil. E aí, subindo, quem nasce em Panamá, panameño. Costa Rica, costarricense, já eu escrevi ali também. Nicarágua, nicaragüense. Honduras, hondureño. Salvador, salvadoreño. Guatemala, guatemalteco. Esse é muito bonitinho. Também é igual ao português. México, mexicano. Cuba, cubano. República Dominicana, dominicano. Puerto Rico, porto-riquenho. Então, vou colocar aqui para vocês os mais diferentes que a gente viu aqui na América Latina. Então, quem nasce em Venezuela, venezolano. Costa Rica, costarricense. Puerto Rico, puerto-riquenho. Curioso como é que escreve, né? O R dobra e tudo. Estados Unidos, eu vou colocar aqui estadunidense. Professora, eu não posso falar americano? Você pode falar americano, não tem problema. Quer dizer, pode ter um pouco de problema, porque não é sempre claro, não é sempre óbvio que quem nasce nos Estados Unidos é americano. Para muitas pessoas, americano é quem nasce na América mesmo, né? Principalmente se você está em outro continente. Então, se você falar americano, pode ser que não, obviamente, a pessoa entenda que você está falando dos Estados Unidos. Mas se você falar estadunidense, não deixa margem para dúvida, tá bom? Então, tentem memorizar estadunidense quando estiver falando de Estados Unidos, tá bom? E escreve assim, tudo juntinho mesmo, beleza? Quem nasce em Canadá, canadiense. Quem nasce no Equador, equatoriano, como eu já falei. Então, se você quiser saber as nacionalidades bem, copia no seu caderno essas que são diferentes ou tira um print dessa tela para você ter depois para consultar. Então, vamos avançar e vamos para o outro continente. Esse outro, então, a Europa, realmente o vocabulário é mais parecido ainda. Então, vamos ver um pouquinho das nacionalidades dos países da Europa. Assim, gente, eu não vou falar todas, porque eu acho que nem em português eu sei todas. Eu vou falar das que a gente escuta mais falar, né? Por aí na mídia. Então, por exemplo, quem nasce em Rússia é russo. Quem nasce em... vamos aqui embaixo. Espanha é espanhol. Quem nasce em Portugal é português. Quem nasce em França é francês. Quem nasce em Alemanha é alemão. Quem nasce em Polônia é polaco. Esse eu escrevi como diferente. Quem nasce em Itália é italiano. Quem nasce em Suíça é suíço. Viram que não tem muita diferença? Então, nacionalidades é um vocabulário muito tranquilo, porque é muito parecido com português, tá bom? Então, a gente passa rápido e não encana. Só quero compartilhar com vocês umas um pouquinho diferentes aqui, seja na escrita, seja na pronúncia. Então, quem nasce em Alemanha é alemão, se é um homem, e é alemana, se é uma mulher. Quem nasce em Polônia é polaco. Me gusta esta, polaco. Quem nasce em Noruega é noruego. Quem nasce em Rússia é russo, com uma S, porque em espanhol não existe dois S. Não existe nenhuma palavra com dois S em espanhol, tá bom? Pode seguir, nenhuma dúvida, eu também não, eu tampouco. Então, essas foram as nacionalidades, assim, dos países europeus. E eu trouxe uma listinha de algumas nacionalidades que também são importantes assim no cenário internacional, que estão sempre por aí, que a gente sempre escuta falar. Outras nacionalidades a gente escuta falar bem menos, né? E que são um pouquinho diferentes, tem alguma curiosidade. Então, por exemplo, quem nasce em China é chino, se é um homem, e é china, se é uma mulher. Então, quem nasce em China é chino ou china. Quem nasce em Índia é índio ou Índia, ok? Essa também é diferente, né? Então, quem nasce em Índia é índio ou Índia. E agora a gente vai ter uma sequência de I. Quem nasce em Israel, israeli. Quem nasce em Iraque, iraqui. Quem nasce em Irã,
iraní. Quem nasce em Marruecos, marroquí. Então tem um montão de is e essas nacionalidades também são um pouquinho diferentes. China, chino, índio, índia, israeli, iraqui, irani, marroquí. E sobre essas nacionalidades, vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Pode ir fazendo também ao longo do vídeo, né? Para eu não precisar parar, porque aí naturalmente eu já paro e respondo vocês, tá bom? Quem quiser já pode tirar um print, deixa eu sorrir. Pronto. Print tirado. Vamos passar para outra parte essencial de todo, que é saber perguntar. Como eu vou perguntar a nacionalidade das pessoas, ¿sí? Primeiro, eu quero saber, há alguma pessoa de outro país que está conectado aqui? Quero saber, todos são brasileiros ou há pessoas de outros países? Sim, sim. Qual é tua nacionalidade? Comenta aqui para nós, sim? Ó, então tá, vamos ver. Para perguntar a nacionalidade, a gente vai sempre levar em conta o tratamento. Se o tratamento é formal, informal, eu vou tratar de tu. Se o tratamento é formal, eu vou tratar de usted. Então, perguntar a nacionalidade, se estou tratando a pessoa de tu, de onde eres? E aqui serve o verbo que a gente já viu, o verbo ser. De onde eres? Se estou tratando de tu. De onde es? Se estou tratando de usted. Lembrando que o verbo ser tem um pouquinho diferente para quem conjuga como vos, que são nos uruguaios e nos argentinos. Então, seria de onde sos. De onde sos. Então, tu, de onde eres? Usted, de onde es? Outra forma de perguntar a nacionalidade. Qual é tu nacionalidade? Se eu estou tratando a pessoa de tu. E qual é su nacionalidade? Se estou tratando a pessoa de usted. Então, miren, a diferença é muito poquita. É de tu e su. Qual é tu nacionalidade? Qual é su nacionalidade? E outra pergunta que pode ser hecha é de onde vienes? Que significa de onde você vem? De onde vienes? Se estou tratando a pessoa de tu. De onde viene? Se estou tratando a pessoa de usted. Então, aqui a diferença é no verbo. No verbo com tu, eu coloco um S. No verbo usted, eu não coloco S. Tá bom? Então, copia aí no seu caderno, deixa bonitinho para você saber várias formas de perguntar a nacionalidade. Deixa eu ver aqui. Sou uruguaia. A Ana acompanha a gente, ela é uruguaia. Juliana botou uma bandeirinha do Brasil. Então, Juliana, você vai falar sou brasileira ou sou brasileira. Sou brasileño, sou brasileira, igual tá escrito aí, tá bom? Então, de onde eres, de onde es? Qual é tu nacionalidade? Qual é sua nacionalidade? De onde vienes? De onde viene? Então, depois da primeira etapa, daquela nossa aula que a gente teve de se apresentar, de cumprimentar, de falar muito gosto, encantado, a próxima parte podia ser perguntar de onde a pessoa vem, qual é a nacionalidade dela, certo? Então, como a maioria daqui é brasileiro, a gente não vai ter uma interação muito grande. Mas, agora, a gente vai trabalhar as profissões. E aí, eu quero saber de vocês. Quais são as profissões de vocês? Está vendo? Então, eu vou começar. Eu sou professora. Ou eu sou maestra. E aqui a gente também vai usar o verbo ser. Eu sou professora, eu sou maestra. Ó, profissões em espanhol escreve profesiones, igual tá escrito aí, com um S. É tão legal apontar para os escritos. Pena que é difícil. Aí, ó, profesiones. Pra cima. Primeira profissão. Abogado. Abogado, o que significa? Quem sabe? Abogado. Escreve aí. Professor, aí professor tá com um S, porque em espanhol não existe dois S. Médico, enfermeiro, engenheiro. Eu acho que essa é a profissão mais difícil de todas. Engenheiro, engenheiro. Peluqueiro,
Administrador. Tudo bem, Verinha, advogado, advogado, então abogado. Então, olha só, é, não são tão diferentes também, né? Abogado, professor, médico, enfermeiro, engenheiro, peluqueiro, administrador. Se você não sabe alguma dessas, você pode usar nosso conhecimento da aula passada e escrever. Professora, o que significa tal coisa? E aí eu explico, tá bom? Então tá, periodista, contable, arquitecto, funcionário, azafato. Vocês não conhecem alguma dessas palavras? Pode perguntar aí. Periodista, contable, arquitecto, funcionário e azafato. Funcionário é o funcionário público, tá? Então, quando a pessoa fala só assim, sou funcionário significa que ela é funcionário público, tá? Azafato, azafata são as pessoas que cuidam da gente no avião. Quando a gente está viajando, os azafatos traem água, bebida, comida, manta, estas coisas. São azafatos. Periodistas são os que escrevem notícias. Então, se tu vas a ver um telediário, um periódico, ele será apresentado por periodistas, as notícias. O também escrito, são periodistas os que escrevem as notícias. Está bem? Azafata é a aeromoça. Aeromoça é aeromoça. Azafato, azafata. E contable é contador, né? Eu já vi também contador, tá? Contador. Mas também existe contable. As duas profissões. Tá bom? Muito bem. E arquitecto é muito fácil, né? Então, vamos ver as profissões de vocês. Eu quero escrever elas aqui para ficar legal. Peraí. Então, eu vi algumas profissões aqui. A Amandinha falou que é turismóloga. Turismóloga é igual espanhol português, tá? Então, turismóloga. Deixa eu ver quem mais. Sou engenheiro del controle e automação. Engenheiro de controle. Ó, eu tô traduzindo ao pé da letra. E automação. Mas eu tenho quase certeza que é assim mesmo. Turismóloga, engenheiro de controle e automação. Periodista, que legal, Ana. Não sabia que você era periodista, não. Periodista. O que mais temos aqui de profissões? Corretor de seguros. Corretor, chicas, fala, é engraçado, fala corredor. Parece que a gente está falando de corredor do prédio, né? Corredor de seguros, por exemplo. Ou corredor de imóveis. Essa seria a sua profissão. Corredor de seguros, também pode ser corredor de imóveis, sim? A Verinha falou que é abogada. Há mais profissões? Aqui. Sou química. Ah, que lindo! Sou química. Ai, química é tão difícil para mim. Não aprendi a nada. Azafato? A Ana tá perguntando. Azafato, azafata é aeromoço, aeromoça. Sim? O que mais? Aqui não tem ninguém que é estudante? Eu achei que ia ter estudante. Deixa eu colocar aqui. Estudiante. Esse seria estudiante. Tá bem? O que mais? Qual é a profissão de vocês? Não sejam tímidos. O que mais teremos? Se tiver mais alguma profissão, me fala e eu escrevo aqui. E aproveitando que já está essa pergunta, deixa eu ver se eu estou tampando. Estou tampando aqui, né? O vídeo. Então, essas são as profissões de vocês. Então, aproveitando essa pergunta, a que se dedica? Encarregado de estoque. Então, Renan Willer, encarregado fala encarregado. Deixa eu ver aqui. Encarregado. Encarregado. Agora, eu acho que estoque é estoque também. O Renan William é encarregado de estoque.
Muy bien. Deixa eu ver. Soy estudiante de español con la mejor profesora. Muy bien, soy estudiante de español. Estudiante de espanhol. Muy bien. Isso aí, galera. Se vocês tiverem mais alguma profissão. Ah, e também vocês podem perguntar se tem alguma profissão que vocês querem saber. Da mãe de vocês, do pai de vocês, do filho de vocês. Estamos aqui para ver as profissões, tá bom? É um vocabulário diferente, mas não é assim tão diferente, né? Graças, de nada, Willer. Ó, vamos ver então como que faz para perguntar a profissão. Sou estudante de espanhol básico 2. Ah, você está estudando espanhol, Denise? Muito massa. E dona de casa, sabia que ia aparecer essa pergunta. Como se diz ama de casa? Ama de casa se diz, se escreve assim, ama de casa. Sim? Ama de casa. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. ¿Cuáles son las preguntas entonces para preguntar la profesión de una persona? Da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu vou diferenciar se eu estou tratando a pessoa de tu ou de usted. Então, qual é tu profissão? Se eu estou tratando a pessoa de tu. E qual é su profissão? Se eu estou tratando a pessoa de usted. Olha que legal. Para quase todas as perguntas, a única coisa que eu preciso saber falar é qual é. Qual é tu nome? Qual é tu nacionalidade? Qual é tu profissão? Então não tem nem muito drama e nem desculpa para não falar espanhol. Vocês já sabem falar, olha só. Só falar qual é. Qual é? E aí, se eu estou tratando de tu, qual é tu profissão? Qual é sua profissão? Outra pergunta que eu gosto muito, eu acho muito bonitinha, é a que te dedicas? A que te dedicas? Se eu estou tratando a pessoa de tu. A que se dedica? Se eu estou tratando a pessoa de usted. Então, a que te dedicas? A que se dedica. A próxima seria que haces? O que você faz? Que haces? Se eu estou tratando a pessoa de tu. E que hace? Se eu estou tratando a pessoa de usted. Então, vamos destacar de novo quais são as marcas de tu e usted. Olha só. Na primeira pergunta, a única diferença vai ser os pronomes possessivos. Tu profissão, su profissão. Na segunda pergunta, vai ser o verbo. Olha só. Aqui o verbo é te dedicas. E aqui o verbo é se dedica. Então, aqui é a diferença de tu e usted. E na próxima também é o verbo. Com tu, sempre vai ter o S. Que haces. E com usted, é sem o S. Que hace. Tá? Vai aprendendo isso, porque é assim com todas as coisas em espanhol, o uso de tu e usted. Vai diferenciar pelos mesmos motivos, tá bom? Então, 3 opções para perguntar a profissão de uma persona. Qual vocês acham mais legal? Qual vocês acham que usariam assim na vida real? Na vida real, eu acho que eu ia falar assim, pá! Vontade de acentuar esse es, mas eu assisti a aula passada, isso aí. Es nunca, jamás, never tem acento. Es é sem acento. Só o qual que tem acento. Qual é? Muito bem. Tu não tem acento aqui o possessivo, tá? O possessivo não tem acento mesmo. Mas o pessoa tem. Olha só que doideira. Depois a gente pode fazer uma aula só sobre acento. Ia ser legal. Assim, é uma aula complexa, mas é uma aula possível. Tu, possessivo, não tem acento. Tu, pessoa, tem acento. A que te dedicas? Eu também. Pra mim é a mais legal. Eu falo às vezes, a que te dedicas? Mas eu acho que na vida real, assim, tá. A gente sempre escolhe o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é falar que haces. Que é rapidão, entendeu? Que haces? Que haces? A que te dedicas? Tá bom? Então tá. Espero que vocês já tenham tirado print de vocês sobre as perguntas de profissões. Então, a gente já viu como perguntar e como dizer nacionalidades, como perguntar e dizer profissões. Se vocês têm dúvida de alguma outra profissão que eu não falei, ou nacionalidade, me escreve aqui, tá bom? E agora a gente vai aprender a falar a nossa idade e também o nosso número de telefone. Todas essas são informações pessoais, né?
Então, para isso a gente precisa saber os números. Eu já dei várias aulas de números também nos meus stories, mas pode ser que alguém aqui não tenha visto, tenha perdido. Então, eu vou falar aqui rapidinho também um pouquinho sobre os números, tá bom? Olha só, eu divido eles em grupinhos, eu não gosto de falar todos de uma vez assim, não. Então, o primeiro grupinho vai ser o grupinho de 0 a 10, tá bom? E aí eu vou comentando qualquer dificuldade que costumam ter os alunos brasileiros, aquela coisa toda. Então, o primeiro número é o número zero. Zero. E zero escreve assim com CE, porque em espanhol não tem nenhuma palavra que se escreva com ZE. Todas as palavras que você achar que estão escritas com ZE, na verdade vão escrever com CE. Então, número zero, tá bom? Depois, a gente tem o número 1. O número 1, a gente vai ter 3 possibilidades. Eu vou falar un, una ou uno. Uno ou una, a gente vai diferenciar por feminino ou masculino. É de boa, né? Tranquilo. Mas quando é que eu vou usar un? Eu vou voltar a câmera para mim aqui rapidinho para eu explicar para vocês. Olha só. O un, a gente vai usar assim. Olha só. Imagina que eu faço a pergunta para vocês assim. ¿Cuántos corazones tienes? ¿Cuántos corazones tienes? Se a sua resposta for só o número, você vai falar assim, uno. ¿Cuántos corazones tienes? Uno. Ponto. Agora, se você colocar a palavra coração, aí você corta. Aí você vai falar un coração. Você não vai falar uno coração. Você vai falar un coração. Ah, professora, por que eu tenho que fazer isso? Porque espanhol é uma língua que aceita muito bem a sua evolução. O que significa? As pessoas antes elas falavam uno coração. Mas aí com a velocidade, elas foram falando assim, um coração, um coração. E aí o que aconteceu? A gramática aceitou e virou gramaticalmente errado falar uno coração. Se eu tenho um substantivo masculino depois do número 1, eu vou cortar e vou falar uno. Se eu não tenho nada, ou se eu só falo o número sem nada, é o número uno. Vê? Vocês achavam que número era fácil? Não é não. Número é bastante difícil, na verdade. É muito mais difícil que nacionalidades e profissões. Então, zero, un, uno, una. Dos. Ah, e aí também eu quero destacar isso. Eu coloquei uno e una para vocês verem que aqui eu diferencio feminino e masculino. Mas no número 2 eu não diferencio nada. Então eu vou falar, tenho dos amigos e tenho dos amigas. Não faz diferença, tá bom? 3, sem acento. 4, escrito com C, porque em espanhol não existe qua com Q-U-A. 4. E 5 é igual, 5. E aí eu falo com um som de O no final, 5. Então, os 6 primeiros números, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos seguir. Outra dificuldade tremenda dos alunos brasileiros é falar o número 6 igual ao português. É igual, não tem diferença. Então, eu vou falar 6. Tem que respirar fundo e ir na confiança, sim, de que é igual. Então, respira fundo e fala para mim. 6. Não é CIES, não é CES, é 6. E também não é meia. Então, quando você for falar telefone, você não pode falar meia, você tem que falar 6, igual português. Correcto, chicos? Então, 6, 7, 8, 9 e 10. 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa parte é mais fácil e tem aquelas observações que eu falei sobre o princípio de 0 a 5. Se tiverem alguma pergunta, não deixem de escrever aqui, tá bom? Então, vamos lá. Com esses números de 0 a 10, o que eu já consigo perguntar?
eu consigo perguntar o número do telefone das pessoas, o número do WhatsApp, tá bom? Então, vamos aprender a perguntar essas coisas, esses dados pessoais. Nosso querido Quales, tá aí. Ó, a Amandinha tá falando, em Portugal também não se usa meia. Engraçado isso que a gente arrumou, né, de meia. E para telefone, a gente sempre fala meia, a gente não fala seis. É muito engraçado isso. Ó, a pergunta para teléfono, então vai ser: qual é o número de teléfono? Ah, tem outra coisa, olha só. Diferenças de América Latina e Espanha. Na Espanha, celular, eles falam igual eu escrevi aqui, móvel. Mas na América Latina, existe celular também, a palavra celular, tá? Então, olha só. Peraí, deixa eu arrumar aqui. A primeira pergunta: qual é o número de teléfono? Qual é o número de móvel? Qual é o número de celular? Então, pode ser qualquer uma dessas três, tá bom? Qual é o número de telefone? Qual é o WhatsApp? Eles falam WhatsApp diferente da gente, porque a gente que é brasileiro, a gente fala assim, WhatsApp. Ou Zap Zap, né? Eles falam mais parecido com o inglês. WhatsApp. WhatsApp. Eles fazem um WhatsApp diferentinho, tá bom? Então, qual é o número do telefone? Qual é o número do celular? Qual é o número do móvel? Sim? Se eu estou tratando a pessoa de tu, se eu estou tratando a pessoa de você, a única coisa que vai diferenciar aqui é o su. Qual é o seu número de móvel, seu número de telefone, seu número de celular, tá? E para responder essa pergunta, você vai falar: meu número de telefone é esse, meu número de celular é esse, meu número de móvel é esse, tá bom? Então eu vou dar para vocês 5 segundos para pensar como que seria o número do telefone de vocês em espanhol. Qual vai ser? Qual é o seu número de telefone? Pensa aí, eu vou falar o meu. 994331590. Falei rapidinho, falei bem. E você? Você consegue falar seu número de telefone? Fala aí. Se você conseguir, manda um coração para eu saber. Manda aí. Consegui, profe. 9. Todos os números aqui tem um monte de 9. 9. Se você quer praticar ainda mais, será? Será que dá para escrever o número de telefone? Escreve seu número de telefone errado. Bota um número errado. Mas escreve aí para você praticar. O que você acha? Bota assim, quase o seu número certo. E aí você pratica. 9, 7, 8, 6. Quero que vocês participem para poder gravar bastante a aula. Quer que eu mostre a tela de novo? Será que vocês copiaram? Vou mostrar a tela de novo. Escreve aí seu número para mim. Quero ver. Ó, a tela tá aí. Ó, a outra tela aí. Dime, Gabriel, que passa? Ó, a Áurea escreveu, sim. Ó, Juliana, 9, 9, 6, 6, 6, 5, 8, 7. Muito bem. O que mais? Escreve aí o número de vocês. Mi número de celular é 99023, pontinhos. O meu tem 40 no final. Você fala 40 assim? 40 assim mesmo. Do jeitinho que você escreveu. A gente vai chegar lá, se der tempo. É isso mesmo. Quem quiser pode escrever o número aí. Vamos passar para um grupinho ótimo. Ó, deixa eu ver. 98984325. Muito bem, a Denise escreveu certinho. Cristiane, 82982120474. Muito bem, escrito direitinho. 993017780. Muito bem, Chico, vocês escreveram direitinho, nenhum erro. Isso é inédito, porque as pessoas escrevem tudo errado os números.
Ó, agora vamos um grupinho muito simpático. Esse grupinho é facilzinho. Não é habla aberto? Não. Nenhum é fala aberto. Se eu falei aberto é porque eu errei. Nueve, nueve. Nueve, nueve, dos, zero, quatro, zero, zero, 40. Muito bem. Agora vamos ver esse grupinho muito simpático, que é do 11 ao 15. Por que ele é simpático? Porque ele é muito fácil e é dedutivo. Olha só. Dedutível. 11, 12, 13, 14, 15. Viu? Todos escritos com CE, porque em espanhol não existe nenhuma palavra escrita com ZE. Então, 11, 12, 13, 14, 15. Dá um printzinho na tela ou copia aí no seu caderno, porque agora a gente vai passar pro terror dos números. É terrível como os alunos não aprendem a falar esses números. Não aprendem. Eles chegam no avançado e falam errado. Então, respirem fundo para essa última hora de aula. Ó, última hora, esses últimos minutos. Ó, deixa eu só ver os números de vocês. 9, 9, 3, 5. Ah, aí, ó, 18. Isso que eu tô falando, William Renan. É um problema de is. Es e is. Esse é o problema dos números em espanhol. A letra E e a letra I. Olha só, eu até coloquei destacado no que os alunos erram. Ó, é o grupinho do 16 ao 19. Como é que eu vou falar 16? Eu vou falar 16. Olha o E e olha o I. Não pode ignorar esses números. Não ignora. 16. Próximo número. 17. 17. Olha que é uma questão de E e I. Próximo número. 18. 18. E o último número do grupinho do terror é o número 19. Aí, ó, a Aurea Denise tá falando, esses números são tensos. Ela tá estudando espanhol, ela já sabe o drama. É um drama. Nenhum aluno aprende a falar isso. Então, 16, 17, 18, 19. Estão conseguindo falar aí? Manda coração. Só acrescenta lo E neste caso, não? Não, assim, comparando com o português, você fala, comparando com o português muda muito, eu acho, né? 16, 17. A gente fala 16. Eu nem vou falar para vocês como é que os alunos brasileiros costumam falar esse número para não induzir o erro. Não quero induzir o erro. Não achei complexo. Ah, Juliana, Juliana. Escuta a voz da sabedoria. É complexo, sim. Agora o William escreveu certinho. 18. Muito bem, muito bem, muito bem. Então tá, vamos pro próximo. A coisa dos números, então, é só uma questão de es e is, como eu falei. Até o dia 19, alguma pessoa que está online aqui já conseguiu falar a própria idade? Eu tenho 18 anos, eu tenho 19 anos. Será que alguém aí é desse público jovem? Vamos falar então os números de 20 a 29. Eu separei o 20 do resto, porque tem uma diferençazinha de letra E e de letra I, como eu tinha falado, né? Então, 20. 20. É para falar igualzinho o meu bem. Sabe o meu bem? Do seu amor na sua casa? Ô bem, ô bem, ô bem, vem cá, bem, meu bem, meu bem. Esse bem, mantém ele e passa para o número 20. É primeiro o e depois o I. Então, eu tenho que falar o E primeiro. 20. Ô meu bem, ô meu bem. Faz isso, tá bom? 20. E notem que ele termina com E. 20. O 21, ele vai passar esse último E aí para I. Olha só.
21. E escreve tudo junto. 21, 22, 23, 24, 25, hasta 29, tá bom? Então, esse grupinho, eu junto os dois, a dezena e a unidade, e transformo a letra E em I. O número 20, 21, 22, 23, 24, hasta 29. Deixa eu ver a idade de vocês aqui. Minha idade, 17. A Mandia fez uma carinha assim. Por que essa carinha, Mandia? Passei bastante. Verás, eu também. Eu não passei bastante, não. Passei só um tiquinho. Ó, vou avançar aqui, senão nossa live vai cair. Agora todo mundo vai poder falar a idade, porque eu concentrei nesse PowerPoint aqui os números de 30 a 99. Então, como espanhol, os números é uma questão de is, o número 30, eu vou falar 30. Tem uma letra E aí. 30. E a partir de agora eu vou separar com Y. 31. 32. Como é que chama essa letra mesmo? Vocês já sabem. Y. Eu vou colocar uma Y. Com 30, 31, 32, até 39. Sim? Aí depois tem o número 40, que eu vou escrever com C-U-A. 40. E aí vai ser 41, 42, 43. Aí depois 50. Também tem uma diferençazinha com C aí. 60 com só um S. 70, 80 e 90. Então, agora vocês podem escrever. Somos experientes. Eu tenho 44. Muito bem. E eu tenho 33. Esses números repetidos são fofos, né? Eu tenho 33 anos. A Cristiane tem 44. A Verinha tem 52. Escrevi errado. Ah, você viu aí, né, Verinha? Isso mesmo. 50 com C-U-A. Tenho 52. Isso, muito bem. É 51 ou 52? E se for 51, você vai ter que escrever 51, porque aí não tem nenhuma palavra depois. Tenho 51. 46. Muy bien. Tengo 37. Muy bien. 51, Verinha. 51. Quantos anos tienen, chicos? Escreve aí para mim. E antes que a live caia, tenho algumas observações. Quando em espanhol você vê escrito assim, ojo, ojo, o que significa ojo? Significa atenção, ojo. Esse é um ojo. Ojo, ojo, atenção. Ojo. Olha só. O número 7 separado, ele fala 7. Mas quando ele vira dezena, ele é 70. Ele não é 70. Então, sozinho, 7, 70. A mesma coisa o 9. 9, 90. Então, eu não vou falar 90. Eu não vou falar 70. Eu vou falar 70 e 90. Igual português. Tá bem? Então, esse é o oco. E como que eu vou perguntar a idade das pessoas? Eu vou perguntar assim, olha só. Deixa eu sair da frente aqui. Quantos anos tienes? Se eu estou tratando a pessoa de tu. Quantos anos tiene? Se eu estou tratando a pessoa de usted. O qual é vem sempre, né? Qual é tu edad? E qual é sua edad? Qual é tu edad? Qual é sua edad? E aí eu escrevi, eu tenho 33 anos. E ustedes? E vocês já estão respondendo. Então, deixa eu ver aqui quem mais. A Mandinha falou, tenho 34. Chicos, falta 10 segundos. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Vou deixar a live salva aqui também, salva no meu canal no YouTube. Beijo, eu amo vocês.